É isso aí, vamos nessa, dando sequência, subindo mais um degrau, ganhando um pouquinho mais de experiência aí, né, para chegar bem forte na nossa prova, ok? Continuando com frações, agora a gente vai trabalhar aqui essa relação de operação da multiplicação. Então, como funciona a multiplicação aí entre frações, né? Então, vamos nessa. Ok, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala da multiplicação aqui, a gente pode o seguinte, observar se pode simplificar primeiro e executar essa simplificação, ou a gente pode também efetuar logo a multiplicação e deixar a simplificação para o final da operação, ok? Certo. Professor, como funciona essa relação de simplificar primeiro aí, ó? Eu observo o seguinte, que esse 2 aqui, ó, ele é divisível por 2 e esse 4 também ele é divisível por 2. Então, eu posso simplificar primeiro. Quando eu faço a simplificação, o que a gente vai obter? Ó? 2 por 2 aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1. É isso? Então, vai ficar 1 quinto, que multiplica 3 sobre 4 por 2, que dá 2. Pronto. E aí, 3 vezes 1, 3. Certo. E 5 vezes 2, 10. Então, veja, ó, que a gente fez o quê? Primeiro, né, simplificação. Depois a gente efetuou a multiplicação. E o resultado aqui, perfeito, tranquilo. Né? Então, a gente pode fazer isso? Pode. Né? Claro que a gente pode também executar isso, né, depois, futuramente. Ó, veja o seguinte. Primeiro, o que multiplica? Né? Se a gente multiplicar 2 vezes 3, ok, ó, ou 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. E 5 vezes 4, quanto? Dá 20. E aí simplificar, ó, por 2 e por 2, ok? Então 6 por 2 é igual a 3 e 20 por 2 é igual a 10. Então a gente consegue obter o mesmo resultado. Então aí é questão de gosto, né, de preferência. Professor, e com relação a essa questão de simplificar primeiro, ajuda? Ajuda. Tem situações que você o quê? Acaba o quê? Ganhando tempo. E ganhar tempo é algo muito precioso em uma prova de concurso. Né? Isso vai, né, ajudar muito, 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 muito. Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Primeiro, olha só, o que eu posso observar aqui, ó? Que a gente pode simplificar esse 3 com esse 3. Veja, ó, que eu já ganho tempo, eu não fico multiplicando. Concorda que eu estou ganhando tempo aqui, né? Efetuando primeiro essa simplificação? Sim. Outra coisa que eu posso perceber aqui é o seguinte, ó. Que esse 6 eu posso dividir por 2, que é igual a 3. E esse 4 aqui também eu posso dividir por 2, que é igual a 2. E aí, ao invés de multiplicar, né, de colocar os resultados ali, veja que agora, ó, a gente vai e pega direto essa multiplicação com esse número que a gente achou aqui, ó, que foi o 3 e o 2. A gente não precisa estar escrevendo, né? O que eu quero que você entenda aqui para a divisão ser rápida? É que você pense isso aqui, ó, na verdade eu quero que isso aqui seja pensado mentalmente. E você já veja esse 3, isso aqui também, ó, né, essa divisão aqui, ó, seja pensada mentalmente e você já veja esse 2. E aí, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai multiplicar 3 vezes 1, quanto? 3. E 2, aqui, ó, o que eu vou multiplicar aqui? 2 vezes 5, que fica quanto? 10. 2 vezes 5, 10. Então, 3 décimos, ok? Então, veja, ó, que a gente obteve aqui, né, o resultado da operação aí, já na forma o quê? Né, bem simplificada. A gente consegue ganhar tempo, sim. Ok, professor, mas eu posso efetuar daquela outra forma, não posso? Sim. Ó, ou o que você pode fazer? Ó, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 1, 18 sobre 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 dá quanto? Dá 60. Professor, eu sei que eu posso simplificar isso aqui por 2 e posso simplificar isso aqui por 2, ok? Perfeito. Então, 18 por 2 dá quanto? Dá 9. 30 por 2, ou 60 por 2 dá 30. Ah, professor, agora eu posso simplificar por 3 e posso simplificar por 3, não é isso? Exato. Vai ficar quanto?
3, e aqui fica quanto? Fica 10. Ok? Então, veja, ó, que também, né, chega ao mesmo resultado. Agora, é claro, é a questão, né, de agilidade. Mas, professor, eu posso fazer isso aqui já, né, de uma forma direta. Não posso, ó, já que eu multipliquei aqui e ficou 18 sobre 60, eu sei que 18 eu posso dividir por 6 e que 60 também eu posso dividir por 6. Então, eu já posso fazer isso aqui por um número maior, não posso? Claro que sim, com certeza. 18 dividido por 6, 3. E 60 dividido por 6, quanto? 10. O mesmo resultado. O importante aqui é o quê? É você o quê? Acertar a questão. Então você tem que executar aquilo, né, que te dá maior segurança. Você fala, não, eu vou fazer dessa forma e eu acerto, eu vou blocar essa questão, vou detonar. Por quê? Porque eu sei fazer dessa forma aqui e confio, né, no meu taco, ok? É isso aí, beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Professor, tem como comentar um pouco mais sobre essa relação de simplificação? Quando é que eu posso simplificar? Onde não é possível a simplificação? Sim, com certeza. Olha só. A simplificação, ela é possível que na mesma fração. Então, você pode simplificar na mesma fração? Sim, pode ser. Então, ó, na mesma fração, veja que a gente pode simplificar isso aqui, ó, ok? Então, aqui a gente pode simplificar isso por 3, e isso aqui também por quanto? Por 3. Ok? Beleza? Só que eu quero o seguinte, ó. O que eu quero que você perceba, né? Eu vou fazer aqui assim, 3 por 3 dá o quê? Dá 1, fica sobre 9 por 3, que dá 3, certo? E aí vai multiplicar pela próxima fração, que é 1/5. Certo, e aí 1 vezes 1 é 1, e 3 vezes 5, que é 15. Pronto, perfeito. Então, a gente obteve aí, né, essa relação de 1/15 avos. Só que eu quero que você faça isso, né, de uma forma mais rápida, ok? Mais rápido, professor, mais prático do que isso, sim. Quando a gente observa aqui, ó, 9 sobre 3 que multiplica, veja o seguinte, que multiplica 1 sobre 5. Então, o que eu quero que você observe aqui, ó? Que você simplifica 3 por 3 e fica 1. Você simplifica 9 por 3 e fica 3. E diante dessa circunstância aqui, você já faça o quê? 1 vezes 1, que é 1. E 3 vezes 5, que é quanto? Que é 15. Veja o mesmo resultado. Agora, sem passar por esse processo da escrita da divisão. Professor, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer se eu não escrever. Tranquilo, se você, né, tem que escrever, escreva e faça o processo passo a passo. Mas o que eu quero é que você ganhe o quê? A agilidade, para na hora da prova você, né, efetuar. Agora, claro, né, que você vai efetuar aí com a maior rapidez, mas com mais segurança. Isso é fundamental. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Pronto. Professor, é possível também simplificar frações diferentes? Sim, desde que seja um processo de multiplicação. Então, se você está na multiplicação, as frações diferentes aqui, ó, você pode colocar, fazer uma simplificação em frações diferentes? Claro que pode. Veja o seguinte, ó. Aqui, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar o 2 da primeira fração com esse 4 aqui da segunda fração. Ok, professor. Então, quer dizer que se eu simplificar 2 por 2, eu vou obter 1 sobre 7, não é isso? Esse pontinho também significa multiplicação, também significa multiplicação. Aqui a gente mantém o 3 e 4 por 2, 2. Então, o que a gente vai obter agora? 1 vezes 3 é 3 e 7 vezes 2, 14. E aí a gente obtém, ó, 3/14avos. Pronto, perfeito. Mas eu posso fazer da forma que foi comentada ali acima, né, mentalmente, professor? Claro que pode, sim, com certeza. Ó, você pode pegar o seguinte, a gente não tem aqui 2/7 que multiplica 3/4, não é isso? Então, 2/7 que multiplica 3/4.
Sim. Então, o que que a gente pode efetuar aqui? Ó? Veja que 2 por 2, simplificando 1, e 4 por 2 aqui, fica 2 na simplificação. Certo? E agora, ó, só multiplicar 1 vezes 3, o que que a gente vai obter? 3. E 7 vezes 2, a gente vai obter quanto? 14. Então, veja, ó, que a gente obtém o mesmo resultado, consegue chegar ao mesmo resultado, né, fazendo o quê? De uma forma mais simplificada ainda, mais, né, enxuta aí. Mas volto a dizer, o importante é o quê? É você realizar o cálculo com confiança, com segurança. Tranquilidade total, não é isso? Então, ó, o que que é sempre, né? O que que tem que sempre acontecer aqui? Que numerador com denominador. Não importa se isso ocorre na mesma fração ou se isso ocorre em frações diferentes. Agora, eu tenho que sempre simplificar um numerador com um denominador. Ou um denominador com um numerador. A ordem não importa, desde que seja nessa relação entre numerador e denominador. Numerador e denominador. Professor, não posso simplificar numerador com numerador? Isso que você tem que ter muita atenção e muito cuidado. Ok? Beleza? Então veja o seguinte, ó. Professor, eu não posso fazer isso aqui não, ó. Dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2, veja, o que que você está simplificando aqui, ó? Numerador com numerador. E aí, o que que é importante destacar, né? Isso aqui, ó, errado. Você não pode fazer isso. Isso está errado, né? Como diz Cebolinha, tá helado. Então, ó, se você, né, faz aí, ó, numerador com numerador, isso está o quê? Errado. Como diz Cebolinha, helado. A mesma coisa se você aplicar o raciocínio aqui com o denominador. Se for denominador com denominador, também vai, né, estar errado, ok? Então veja que aqui, professor, não posso simplificar isso por 2. E esse 4 aqui também, ó, pode por 2. Só que o que a gente está simplificando aqui? Denominador e denominador. Então, pode simplificar um denominador com outro denominador? Não, professor. Eu já aprendi que isso está helado, né? Como diz Cebolinha. Ok, então, ó, veja que a gente está falando aqui de uma situação aqui, né, que você estará cometendo um erro. Então, a mesma situação, ó. Dois casos aqui, que são casos o quê? Errados. Então, é isso aí, né? Veja que multiplicação, né, tranquilo. E agora, o que que a gente vai fazer? Partir aqui para a divisão. Certo. E com relação à divisão, o que que a gente pode destacar aqui? Primeiro, a gente percebe que a gente tem aqui, ó, a chamada primeira fração. Então, a gente tem aqui a primeira fração e a gente tem aqui uma segunda fração. Então, veja que a gente está trabalhando com a primeira e a segunda aqui. Então, ó, a gente está falando de primeira fração e uma segunda fração. Certo? Ok. Como que a gente vai efetuar aqui? A gente vai fazer sempre o seguinte, ó. A gente vai conservar essa primeira. Então, 2 quintos. A gente vai conservar. A gente vai trocar aqui, ó, o sinal de dividir por vezes. E a gente vai fazer o quê? Inverter essa segunda. Então, 4 sobre 15. A gente vai colocar aqui, ó, 15 sobre 4. Sempre isso, professor? Sempre. Então, ó. O que que a gente faz? A gente conserva. Então, ó, conserva a primeira e multiplica o quê? Pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda. Então, sempre destacando que a gente vai, ó, trocar a divisão por multiplicação. Então, veja, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, sempre isso, professor, sempre. Toda vez que a gente deparar aí com uma divisão, a gente vai fazer dessa forma, ok? Certo. Professor, aqui eu posso efetuar aquele processo, não posso? Só que eu sei que isso aqui divide
eu posso simplificar isso aqui por 5, 5 por 5 fica 1, e 15 dividido por 5 fica 3, 3 vezes 5, 15. Ou seja, eu estou efetuando aqui, ó, a divisão por 5, não é isso? Exatamente, eu estou efetuando a divisão por 5. Certo, ok. Então, veja que a gente está obtendo aqui, né, quando a gente faz essa relação, a gente obtém o 1 e obtém o 3. Sim, só que aí o que ocorre? Aqui também a gente pode fazer, né, efetuar essa mesma simplificação que a gente fez, né? O mesmo raciocínio, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó? Só que agora a gente vai simplificar isso aqui por 2, que a gente vai obter quanto? A gente vai obter 1. Aqui também a gente vai simplificar isso também, professor, por 2, que a gente vai obter 2, não é isso? Exato, então veja, ó, que após, né, feita a simplificação, são esses números aqui. E a gente vai trabalhar agora com esses números. E aí o que vai ocorrer aqui, ó? É só o que? Operar, né, o que restou aqui. Então, 1 vezes 3, 3. Numerador, a gente fica com 3. E 1 vezes 2, 2. Então, a gente fica o quê? Com 3 meios. Então, é isso que a gente vai obter como resultado aqui, né, nessa relação. Professor, mas eu poderia fazer, né, daquela outra forma, não posso? Claro que sim, com certeza. Ó. Se você quer, entendeu? Efetuar primeiro, né, a, né, multiplicação para depois efetuar a, né, simplificação, você vai errar? Não, claro que não. Então, ó, aqui essa relação. Então, primeiro que, ó, 2 vezes 15, claro que a gente pode fazer, ó, 2 vezes 15, a gente vai obter quanto? 30, não é isso? E 5 vezes 4, a gente vai obter quanto? 20, certo? Ok? Então, veja que aqui, o que a gente pode fazer aqui agora, ó, um 0 com um 0, a gente pode o quê? Simplificar. E aí, o que restou? O que ficou aqui dessa relação? Ficou o seguinte, ó, 3 meios. Professor, então aqui, né, a gente fez também a multiplicação e obteve. Professor, aqui foi até mais fácil, entendeu? Sim, por quê? Porque os resultados, né, eles são exatos aqui. 2 vezes 15 é 30 e 5 vezes 4 é 20. Então, são números o quê? Chamados números redondos, né? Então, aqui ficou mais fácil. Mas nem sempre funciona dessa forma. Certo. Agora, ó, outra forma de representar essa divisão. Como assim, professor? Tem uma outra forma para representar aí? Sim. O que a gente pode fazer? Ó, a gente pode pegar esse 2/5 aqui, que é uma fração, e escrever, né, essa próxima aqui, divisão aqui em outra fração sobre a primeira. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira e a segunda. A gente consegue manter esse mesma relação. O que a gente tem aqui? Ó? Uma primeira fração e aqui a gente tem o quê? Uma segunda fração. Então, a gente pode tranquilamente usar essa representação. Não tem problema. Tranquilo, ó? Então, usando um traço, esse traço aqui, ele quer dizer, ó, divisão. Pronto. Então, diante disso aqui, como que a gente resolveria o seguinte exemplo? Ó, o que a gente sabe, né? O que a gente faz? Conserva a primeira, quem é a primeira? 4 sobre 7 e multiplica pelo inverso da segunda, então 14 sobre 9. Professor. E aqui a gente pode, ó, fazer essa simplificação aqui, não pode? Ó, 14 por 14, ou, minto, 14 por 7 é igual a 2. E, né, 7 por 7 é igual a 1. Ok? Então, 14 por 7 igual a 2 e 7 por 7 igual a 1. Diante dessa circunstância aqui, 4 vezes 2, 8 e 1 vezes 9, 9. Veja, ó, o que a gente obteve? O resultado aqui de forma bem tranquila. Professor, perfeito. Então, poderia fazer aquela relação da multiplicação aqui também? Claro que sim. Ok? Mas o objetivo é o que? Eu estou mostrando algumas formas, algumas situações
Caso você se identifique, então aproveite e utilize esse raciocínio. Se você achar, né, que não é a forma mais segura, que não te dá, né, um maior grau de confiabilidade, então faça aquilo que você tem certeza, eu vou acertar. Se eu fizer dessa forma, eu vou acertar a questão, ok? É isso aí. Bons estudos!